Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, trazido pela espiritualidade, e muitos que nos acompanham, buscando o aprendizado à luz da doutrina dos Espíritos. Que Jesus possa nos envolver nesse momento, confortar os nossos corações que passam por tantas aflições e que, na medida que vamos estudando, vamos compreendendo todas essas aflições criadas por nós mesmos. Que Jesus nos envolva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar no capítulo 10. Hoje nós vamos fazer o item 19, que faz parte do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje nós vamos ver, é permitido repreender aos outros, notar as imperfeições de outra, divulgar o mal de outra. Antes de chegar, eu me lembrei de uma situação que o Espírito fala assim: quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Isso já foi há muitos anos que esse Espírito falou. E o Evangelho vem tratar de vários assuntos que para nós é comum, mas quando nós fazemos a leitura e estudamos o Evangelho de Jesus, nos esquecemos das outras partes, aonde os próprios Espíritos e também Jesus nos avisa que somos cercados por uma nuvem de testemunho. Se não bastasse isso, também esquecemos da organização física do planeta, estruturada numa forma que o planeta é de provas e expiação, aonde o mal ainda prevalece. Por acréscimo da bondade de Deus, nos envia Jesus, o nosso modelo e guia, nos instruindo acerca da necessidade de nós analisarmos a nossa postura, a nossa condição que estamos nesse planeta. E essa parte, esse item, nos chama muita atenção, muito. Porque por mais que a gente fala, eu não faço isso, mas muitas vezes, entre linha, nós fazemos. E pasmem, hoje com muito mais intensidade e não nos damos conta. Os Espíritos nos avisam e nos falam que muitas vezes é interminável do outro lado as condições. Por quê? O pensamento que organiza que é estruturado o planeta, e nós, numa condição de vivenciarmos experiências humanas, estarmos dentro de um corpo físico, os espíritos do outro lado vibram numa condição de pensamento. E aí nós precisamos entender que é isso que nós estamos fazendo, e a doutrina espírita nos traz todas as explicações pertinentes a esse assunto. Vamos ver que os espíritos do outro lado são os mesmos que tiveram a mesma experiência que nós. E ao retornar para o plano espiritual, estão numa condição de desajuste, numa condição que não deram ouvidos ao que Jesus nos tinha falado. Mas também Jesus,
o nosso nobre amigo e irmão, sabiam que nem todos tinham condição de ouvir ou de ver. E deu tempo ao tempo para cada um de nós, através de reencarnações sucessivas, vivenciarmos experiências e entendermos em momento oportuno o que está sendo dito dentro do Evangelho. E não nos cobra nada. Não nos cobrou nada. Nos deu tempo. Então, o item 19, ele fala assim, ó. Ninguém sendo perfeito, ser-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? É uma pergunta. E os espíritos respondem. Certamente que não. É essa a conclusão a tirar-se por cada um de nós, de vós, deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, por um fim útil, e não com as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, é uma situação muito complexa, mas muito, tá? Não é pouco. Até a caridade, que muitas vezes a gente não faz, né? A gente não faz. Aí a gente lê lá o dever, e quando a gente vai ver a caridade, tem muita coisa, nós vamos só trabalhar ela, ensaiar ela. Por quê? Existe situação quando você quer ali ajudar uma pessoa, e aí você chega e vai ajudar, e muitas vezes a pessoa não aceita ver de outra forma. É uma questão de ponto de vista. A repreensão, ela vem da não aceitação, tá? De determinado ponto, de uma determinada condição, aonde o Cristo nos avisa que cada um está numa condição de uma percepção e que nós teríamos que tomar cuidado. Ele vai avisar mais lá na frente, conforme vai fazer a leitura. E nós não nos damos conta. Continuamos sendo invigilantes, intolerantes, sem se aperceber da situação aonde nós estamos inseridos para provarmos, para vivenciarmos situações. E isso envolve muita coisa. Hoje ele está com muito mais intensidade, que desenvolve em várias mentes humanas, né, condições dolorosas, psíquicas, que são tratadas por área da ciência para tentar organizar aquilo que nós desorganizamos. E o Cristo veio nos avisar há 2000 anos, e Kardec veio reforçar e nos explicar o que é que o Cristo estava falando. Mas o Cristo sabia de toda essa dinâmica, de toda essa indumentária, vamos dizer assim, que cerca a humanidade. Um dos pontos, né, que a gente compreende com bastante clareza, e a gente sabe que no final do século XIX, no final do século XIX, e praticamente todo esse início, mas já vinha antes, aparece a ciência médica trazendo várias agora informações acerca da realidade, da onde vêm as nossas doenças. E nós, quando aprofundamos na doutrina espírita, nós vamos ver que esse conhecimento chega a 280 anos, mais ou menos, mas os orientais já falavam mente sã, corpo são. Então, dentro dessa condição, para nós nos apercebermos dessas situações, os compromissos que nós assumimos numa posição
de termos aqueles outros que não pensam como nós, dirigimos pensamentos, tá? Vamos dizer da forma, ver a imperfeição do outro e muitas vezes divulgamos. Gera nessa situação uma condição deprimente para os dois lados e vira, né, campos obsessivos. E nós aprendemos e nós sabemos disso, que a nossa casa mental é muito desorganizada de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com nossos pensamentos. Para a gente ter uma ideia mais clara, eu vou numa casa espírita, numa casa de oração, eu me sinto bem, ouço o evangelho, mas a hora que eu saio lá para fora, volta tudo novamente. Então, Jesus começa, né, a trazer esse reino de Deus para dentro de nós, em ação e atitude, que é aquilo que eu falo, que é o Cristo operante. É aquilo que Paulo ou Saulo falou, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim, em ação e atitude. Começa por aí, de como nós vamos fazendo as observações necessárias. É fácil isso? Não. Mas nós estamos lendo, nós estamos tentando buscar, compreender. Foi aquilo que Kardec pergunta aos espíritos, qual modelo de espírita, né, perfeito? Aquele que luta para dominar as suas más tendências. Tá certo que tem certas coisas, né, que a gente fala assim, quando você vê, já fez, né? E o estrago é grande. E a gente não se apercebe disso. Espíritos do outro lado, que estão como uma mosca varejeira, né? O pensamento atrai ele numa certa situação, né? E que ele não se apercebe do que ele está ali fazendo, mas nós aí que muitas vezes interpretamos falando assim, ó, é os obsessores. Sim, o obsessor em mim mesmo, nessa condição, porque a doutrina vem explicar toda essa condição. E aí, quando eu estudo a Gênese, toda a estruturação do Pentateuco, eu vou ver que nessa estruturação, ao qual nós chamamos obsessores, são os espíritos que vêm e que estão presos no planeta e que faz parte de uma evolução, e é através deles que eu vou perceber que muita situação eles não são obsessores, são nossos professores. Todos os livros, né, de André Luiz foram principalmente as partes, né, que o próprio Cristo manda que André Luiz tire, era justamente para mostrar, né, ele fala de todas essas partes que está dentro de vários livros, né, psicografado pelo Chico, e essa parte está bem clara, que nessa indumentária, nessa organização, esses espíritos que estão do outro lado fazem parte de uma evolução terrena para impulsionar tanto os encarnados como o desencarnado à ascensão espiritual. Tá? Então, é nessa questão agora que a gente vai ver que ele fala assim, ó, nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Olha o que ele fala, com todo o cuidado possível. O que Jesus fez? Instrumentalizou todos nós. Orai e vigiai. Mostrando que os companheiros que estão do outro lado, que nós chamamos obsessores, são os espíritos que viveram na Terra, que tiveram a mesma oportunidade que nós, retornam ao plano espiritual e nós chamamos. Eu me emocionei muito, né, quando eu percebi isso, porque muitos dos irmãos que nós chamamos obsessores pode ser um ente muito querido nosso. É a mais pura verdade, já citei isso para vocês, né, sempre falo,
um dos obsessores do Divaldo era o próprio irmão dele. Né? Ele fala, o Mensageiro da Paz mostra essa parte, né? E aí a gente cada um de nós tiramos as nossas conclusões. Se nós vivemos num planeta de provas e expiação e nós sabemos da reencarnação, fiquemos atentos que esse irmão, a qual nós chamamos de obsessor, viveu conosco em outra existência e vem nesse círculo vicioso há século conosco. E que agora, a partir do advento do Espiritismo, a espiritualidade oportunizou o conhecimento ao encarnado para que ele se estrutura e saiba os mecanismos da mediunidade, de como funciona essa relação do mundo espiritual com o mundo material. E quem são esses espíritos? Bom, ademais, a censura que alguém faça a outro deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio. Por que ele fala isso? Procurando saber se não terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Por que merecido? Nós não sabemos o que nós falamos, o que nós comentamos. Tem situação que a gente fala assim, eu não sei nem o que eu tomei no café da manhã, nem no almoço, mas os espíritos sabem. E é nessa relação que nós não nos apercebemos das ações que nós fizemos no cotidiano. Uma das partes bem clara hoje, que está bem, né? Nós tecemos opinião quando vemos um vídeo no YouTube, num jornal. Nós falamos, nós fazemos isso daí, divulgamos. Você viu o que aconteceu? E aí tece a opinião e aí a coisa se complica. Né? A mesma coisa, só para a gente ter uma ideia. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que faz ali a coisa errada, comete uma infração, né? E aí a gente está ali assistindo, vocês sabem que isso hoje na mídia, tá, né, nos jornais, no YouTube, isso aí está tudo sendo filmado. Milhões ou bilhões de irmãos começam a tecer opinião, dirigindo para aquele infrator que cometeu uma situação ali, né, de infração, aos olhos daqueles que estão ali no caminho do bem, vamos dizer assim. Nós esquecemos que esses irmãos, o que motivou ele a fazer isso? Como está a situação dos familiares, da mãe daquele irmão? Nós nunca pensamos. Até que um dia eu vou lá e vivencio. Isso é um dos casos, tá? Mas há várias outras situações onde aquele que é subordinado a mim, eu comento alguma coisa e falo, e depois falo para os outros. Qual a intencionalidade disso? É mais ou menos ali. E nós não nos apercebemos do que fizemos, do que falamos. Quando veio, a gente fala o obsessor. Mas o mecanismo que está aonde todos nós estamos inseridos nesse planeta, a diferença dos espíritos conosco, eu estou encarnado, os espíritos da forma fora da carne. E o que liga eu a ele? As atitudes comportamentais idênticas ao que nós pensamos, agimos, falamos. Atitudes que nós fazemos e não nos damos conta. Existem pessoas que falam assim, mas eu não sinto nada. Né? Não estou sentindo nada, mas tem irmãos que a gente chega assim e sente, né, o impacto. Nós mesmos, espíritas, somos conscientes dessa situação. Todo cuidado é pouco.
todo cuidado é pouco. É preciso a gente ser vigilante com as nossas ações comportamentais, porque o mundo espiritual inferior está ali, né? E Jesus quis nos mostrar, né, quem são eles, né? Deixa eu ver se vai dar para fazer o 20. Acho que vai. 10 minutinhos para mim fazer, se passar tudo bem. Será repreensível notarem-se as imperfeições do quando daí nenhum proveito possa resultar para ele, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Da intenção. De certo, ninguém é defeso ver o mal quando ela existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Olha o que ele fala, prejudicaria o progresso. Nós estamos num planeta de provas e expiação. O erro está no fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência. É intencionalidade, né? É a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar a reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, gente, Jesus que via todas as imperfeições, só para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter uma condição bem clara. Jesus, ele tinha toda a visão, como o Espírito tem do outro lado, olha para mim. Ele vê tudo. Por isso que ele fala, aqui do outro lado eu sou eu mesmo, não tem como esconder. Mas o Dalmo tem, né? Se esconde. E acha, né, ali que é e na verdade não somos. Então os espíritos do outro lado, todas as ações, ela está interligada com os espíritos que estão aqui na Terra encarnados, aonde vivencia essas experiências e se ligam a ele. Por isso que o Cristo falou na hora da cruz, ele falou assim, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Tá? Os espíritos não conseguiam se segurar. Se ligavam às mentes das atrocidades da época, os costumes. Por isso que o Cristo falou assim, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Porque Jesus sabia que os costumes daquele povo adivinha desde Moisés, seguiam à risca, e se esse modelo fosse inserida de uma forma brutal, né, em contrária, né, numa fala do Cristo, né, haveria ali um dano maior. E o Cristo, ele foi muito cauteloso nas suas falas, na sua conduta. Por isso que ele falava por parábolas. Ele usava os costumes da época, as falas, e respeitava todas as individualidades. Agora eu pergunto, eu respeito? Não. E os espíritos enxergam isso de nós com muita facilidade. Com muita facilidade. Gente, nós não temos ideia. Um espírito encarnado, ele carrega milhões de anos de história. Por isso que naquela parte, quando a gente vê, eu fiquei muito naquilo lá, falou, mas quando ele fala perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, aí a gente sabe que não é fácil. Incondicionalmente, nós teríamos.
Mas Jesus sabia do que ele estava falando, porque sabia de toda a estrutura das reencarnações, que quantas reencarnações fosse necessária para o espírito seria dado. Quantas? Se não fosse nesse mundo, seria em outro. E os espíritos, muitas vezes, quando esse evangelho está sendo lido, explicado, ele olha, ele sabe da estrutura de devedor que eles são, e muitos deles, será que eu terei oportunidade? A minha resposta, olhe para mim. Então, nessa condição, quando a gente olha, né, nessa condição, na fala desse item, né, desse item que fala, olha só, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal de outro? A gente respira fundo, porque os espíritos nos vê, nos olha, nos enxerga. Somos espíritos endividados para com a justiça divina. A mesma coisa na parábola lá do apedrejamento. Diz que o Cristo escrevia no chão a imperfeição de cada um. Eles baixavam a cabeça e iam. E aí, gente, a hora que a gente lê uma lição dessa, a gente volta para o outro lado e aí se esquece, vê, porque numa das falas da Anete Guimarães foi perguntado para que estuda? Para que você estuda? Porque eu não quero ser obsessor. A fala dela, eu não quero ser obsessor. Quando se fala de ciência, é estudarmos, é entendermos toda essa dinâmica. Por isso que os espíritos, o papel da doutrina espírita é esclarecer encarnados e desencarnados acerca da realidade que estamos inseridos. Então, tem toda uma orientação dentro do Pentateuco. Kardec, né, nos trouxe todas as informações. O nosso problema maior, eu li, esqueci, segue adiante, e, na verdade, se esquece que o espírito encarnado, eu não tenho essa capacidade de armazenamento como tem o registro de um computador, mas os espíritos do outro lado enxergam todas as nossas imperfeições. Todas. Tudo aquilo que passa, só para a gente ter uma ideia aqui, nesses 3 minutos eu vou falar. Cada palavra dessa, né, Kardec liga uma com a outra e forma um texto estruturado para atender a minha necessidade e compreensão. Os espíritos, ele tem toda essa capacidade, toda essa capacidade. E nós não ficamos atentos a ela. É preciso estar atento. E esses espíritos sofrem muito, porque eles perguntam, eu não consigo. Quando ele vê, ele está lá do lado do encarnado. E por quê? Olha a nossa conduta. É a mesma coisa de eu estudar isso daqui, eu estudar essa parte do evangelho e fazer outra. Os espíritos olham para mim e falam assim, mas esse rapaz está falando isso, mas ele não faz. Mas a outra parte mais interessante, que muitos espíritos, e foi falado na doutrina que o espírito também evolui no plano espiritual. E aí ele chega num ponto e falou, peraí, ele, na condição que ele está, entendo a dificuldade, mas agora eu compreendi e segue. Então o papel da doutrina espírita é tipo um farol iluminando as consciências encarnadas e desencarnadas, cada um no seu tempo. Mas aí vem, né? Muito se pedirá a quem muito foi dado. E nós ainda, como o Chico falou para Emmanuel, né? Você vai ver como que é difícil.
E é mesmo, não é fácil. Encarnado, os nossos anseios, as nossas dores, estão tudo ligado ao materialismo, ao espírito que está do outro lado, precisa entender e buscar os valores espirituais. Mas muitos dos irmãos, Jesus mandou Chico, mandou muitos outros, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, muitos outros, exemplificando na carne aquilo que a doutrina espírita fala e que Jesus falou há 2000 anos. Mas é isso daí, no Evangelho. Então vamos agora para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele está falando da questão do bom médium, né? Das comunicações, né? Para ver como que a gente vai descobrir se aquilo ali, como que está tendo a relação, se o médium é bom, se o espírito, porque lá no Evangelho fala orai, vigiai, né? Para não cair em tentação, mas tem a outra parte que fala, não creiais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. Então, um médium é uma ponte. Quantos médiums, né, vamos dizer assim, não tinham uma conduta esperar como nós esperamos, né, mas era muito bom nas comunicações, traziam muitas informações. É nessa condição que nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns e entender essa dinâmica de como funciona. E a questão 186, laboraria, pois, em erro quem, simplesmente por ter ao seu alcance um bom médium, ainda mesmo com a maior facilidade para escrever, entendesse de querer obter por ele boas ou comunicações de todos os gêneros. A primeira condição não há de contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam. Certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Não é menos necessário ter em vista a qualidade do instrumento oferecido ao espírito. Então, qual o instrumento que foi oferecido para o espírito? O médium, tá? Se esse médium, ele bate as mãos ali, né? Ou muitas vezes ele vai escrever, não tem muita disciplina na leitura, ou ali na escrita, perdão. Então, tudo isso vai influenciar. O Chico, eu percorri todas aquelas era tipo o original mesmo, daquilo que foi colocado no livro, tá tudo assim, né, dentro de uns plásticos assim, né, e eu olhei e falei assim, mas que letra linda, e o irmão dele, o filho dele veio, né, eu falei, mas essa era a letra do Chico? Ele falou, não, essa aqui é a letra do Chico. Essa que você está vendo aí é a letra de cada espírito que vinha e passava pelo Chico, para a gente ver, né, como que o Chico era disciplinado. Por isso que o Emmanuel falava com ele da questão da disciplina, para que ele se preparasse para ser instrumento da espiritualidade. Quem leu o Nosso Lar, ou quem assistiu o filme do Nosso Lar, tem uma parte lá que eles falam que já estavam preparando um médium aqui na Terra, e o médium era o Chico, estava sendo preparado, né? Então, para a gente estar olhando toda essa questão aí, tá? Não é ali como a gente leu agora no Evangelho, né, ver as imperfeições do outro e divulgar, não, mas uma análise mais cautelosa. A doutrina espírita, ela trabalha a racionalidade, né? Nem tudo que eu falo, não acreditar em mim, no Dalmo, mas acreditar que aquilo que está sendo falado ali tem um fundo que precisa ser analisado de forma racional, né?
Por isso que nos grupos, né, espíritas, é preciso não ter melindre. É preciso trabalhar isso de uma tal forma para que haja aprimoramento, né, vamos dizer assim, do grupo. Por isso que precisa estudar e ver o que o livro dos médiuns estão falando sobre isso, para que todos falem a mesma língua e trabalhem essa racionalidade, né? Apesar que tem mais coisas sobre isso, né? Que ele está falando sobre o médium, mas também há outras situações que, se esse médium não trabalhar, não estudar, vai complicar mais e abrir porta para espíritos que se identificam. São vários casos para a gente analisar. Quando está nesse ponto, o médium tem que ter como bússola maior o estudo, tá? Sistemático da doutrina dos espíritos, para entender esse mecanismo como funciona. Então, se a gente pegar não só o Chico, como Eurípides Barçanufo, aquele espírito, as comunicações que ele teve, os espíritos que vinham, eram de alta envergadura. O Chico entrou em contato também com muitos espíritos, de conhecimentos afinadíssimos, e ficou mais fácil para essa comunicação dos espíritos devido à disciplina que o Chico tinha. O Chico era muito disciplinado com relação a isso, né? No prestar atenção, no falar, ele não tinha vergonha. Quando ele errava, ele chamava atenção e tinha o apoio, né, do Emmanuel para falar. Então, Deus preparou toda a encarnação do Chico. Não é que ele era... Todos nós somos preparados, mas o Chico, ele veio numa época com a função de ajudar encarnados e desencarnados. Então, ele veio numa fase, numa época necessária que precisaria, né, trabalhar mais a doutrina para o lado humano, mas nunca esquecer que a parte do estudo, né, baseado no Pentateuco, era o que ele falava constantemente, que era a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E que nós precisaríamos, né? Tem muita gente que, quando vê muitos palestrantes falam, a gente vê, né, quando o Emmanuel está conversando com ele, e fala, né? Eu já li o livro dos Filês de novo, né? E ele sempre falava de disciplina, a gente pensa que é só com Chico, e na verdade, não. É conosco também essa realidade, né? Então, cumpre, portanto, se estude a natureza do médium. Essa natureza comportamental, de como que ele se estrutura. Então, por isso, vamos dar um exemplo. Se ele for para um centro, né, ele foi para uma casa de estudo, porque o centro espírita é uma escola, ele tem que ter a base dos estudos. E aí esse médium vai se apropriando do conhecimento, o que vai acontecer? O médium evolui e todos os espíritos que a cercam do lado dele também evoluem. Cada momento, eu estou aqui lendo e explicando, os espíritos estão me acompanhando. A mesma coisa está aí nos lares de vocês. Se vocês pegar um livro e for fazer a leitura, na hora que vocês estão lendo, os espíritos estão acompanhando tudinho que a gente está falando. Tudo que está falando. E os espíritos é do mesmo jeito. E aí, por isso que tá, né? Quando a gente... Olha o que eu vou falar. Não tem aquela parte com o pé em duas canoas. Se eu sigo uma linha de pensamento, aí eu vou em outro lugar, a linha de pensamento é outro, a fala é totalmente contrária daquilo que é doutrina espírita, os espíritos viram assim e falam, mas quem que eu vou seguir? O que ele está falando? Eu vou seguir aquilo que ele está falando ou o que o outro está falando aqui? Por isso que nós temos que falar uma linguagem clara, concisa, com base na doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec.
Tanto é que o nome do livro é Espiritismo Prático Experimental. Porque Kardec sabia da complexidade que estava inserido a comunicabilidade com os espíritos. E o que nós tínhamos que fazer? Para quem vê as palestras do Alírio lá, aquele presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, gente, ele fala de umas coisas ali que absurdas, mas que acontece. Acontece. Mas aí a gente fala assim, muito, acontece também conosco, e a gente fala assim, não vou falar. Né? E aquilo, e o certo é falar. Muitas vezes eu cheguei a falar, mas eu via a situação depois virar para o outro lado, e é preciso que a gente tenha condição, prestar bem atenção nessas leituras, nessas explicações, explanações que estão muito claras, concisas, que detêm a observação daquele que quer estudar a doutrina dos espíritos e adotar um compromisso disciplinar com relação do que está para ser seguido dentro da doutrina. Porque se eu venho aqui, eu falo uma coisa, eu vou em outro lugar, fala-se outro, os espíritos não sabem para onde seguir. E essa parte está lá no Evangelho também. Tá? E nós não se dá conta daqui. E muitas vezes está aquela situação, gente. Vocês olham do lado e vocês estão vendo os espíritos, eu sinto aqui a presença, né? Mas eu não vejo, vocês também não vê. Os espíritos do outro lado estão nos assistindo em tudo. Em tudo. Eu pensei em tal coisa, pum, eu me ligo. Eu vou estudar, essa parte aqui, gente, é o banquete espiritual que está lá escrito, lá no Evangelho. É o banquete espiritual que Jesus fala. É o convite. Né? Se aquele médium ele vem hoje, ele estuda, nós estamos aqui, eu acho, em estudo desde 2019, eu nunca deixei, sempre tive, né, disciplina com relação a fazer, salvaguarda alguns dias que aconteceu de eu não fazer. Mas eu sempre fui muito disciplinado com relação ao que eu estava fazendo. E eu sabia, e eu sei o que eu estou fazendo. Porque os espíritos vêm, nos procuram e querem, dependem do nosso estudo para aprender. Né? Então, cumpre, portanto, se estude a natureza do médium como se estuda a do espírito, porquanto são esses dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Um terceiro existe, que desempenha um papel igualmente importante, é a intenção. O pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável a quem interroga. Então, é nessa questão que a gente está vendo. Gente, eu, antes de encontrar a doutrina espírita, eu fazia cada pergunta para esses espíritos daquelas médias, e ele falou assim, mas eles me respondem, não sabia responder. Eu fui encontrar a doutrina espírita com 25, 26 anos, e eu falei, por que eu não encontrei antes? Tudo o que eu perguntava. Aí uma médium falou para mim, chorando, né, com relação que eu tinha encontrado as respostas, né, que tudo ela sabia, mas que nunca negasse aos espíritos, né, que acompanhava. Eu convivi com essa médium muito tempo e sabia que os espíritos que estavam com ela, a ligação era tão forte, ela não sabia, sabia que tudo que estava acontecendo. Essa médium, depois de desencarnado, ela veio falar comigo dos problemas que ela estava passando, e eu ainda falei, tanto que eu falei, mas ela não me ouvia, né? Que Deus dê força para ela vencer os obstáculos, porque é essa questão que está em jogo. Eu preciso saber, eu preciso estar atento às responsabilidades, às ferramentas que foram nos dadas, e a mediunidade, ela é para ser trabalhada com Jesus e compreendida. Qual a sua finalidade, né?
Foi como eu ouvi da minha falar, eu já fui kardecista também, mas para mim não falar desse jeito para mim, né? E eu falei assim, mas como falar? Deve estar me ouvindo agora, né? Então são essas questões que tudo tem o seu tempo, tudo. Então é preciso, os espíritos se aproximam de médiuns, afinizando com as atitudes do médium e a gente precisa estar atento. Existem médios que são, não é questão, gente, de ideias morais, né? São comportamentos que tem que a gente não consegue ver evolução de nenhum, mas o espírito tem comportamento, né, adequado, oferece condição e esses espíritos vêm, tá? Eles vêm, estão atentos, vê a vontade, é um sentimento, um pensamento íntimo do médium de evolução que escapa, eu não consigo ver nenhum de nós, mas a espiritualidade sabe disso. Então, para que uma comunicação seja boa, preciso é que ela proceda de um espírito bom, para que esse bom espírito possa transmitir, indispensável é um bom instrumento para que queira transmiti-la. Não sei se vocês viram, está aí na tela, ele colocou de forma bem, tudo maiúsculo, ó, possa transmitir, possa. É um bom instrumento, ele precisa de um bom instrumento. Esse instrumento é quem? O médium. Para que queira transmiti-la, e ele também querer. Tá? Necessário se faz que o fim visado lhe convenha. O espírito que lê o pensamento, julga-se em questão que lhe propõe merece resposta séria. Foi um dos questionamentos que eu falei ao médium. Não cito o nome dele, convivi com esse médium também. E o espírito que estava com ele, que sempre a gente, na medida do possível, ele conversava comigo, e eu sempre fazia pergunta inteligente. Eu falei para ele assim, mas e se ele foi seu pai na outra encarnação, né? Ele falou, foi. Mas se um dia ele parar de estudar, mesmo sendo seu filho, você vai continuar com ele? Ele respondeu para mim da seguinte forma, ele foi meu filho na encarnação. Mas se ele não estudar a doutrina, vou procurar outro médium que estude. Olha o que o Espírito falou. E era o pai dele, né, nessa última encarnação. Então, para a gente se aperceber da responsabilidade, né, que nós temos. Tá? A não ser assim, não perde seu tempo em lançar boa semente em cima de pedras. E é quando os espíritos levianos, um pouquinho, e zombeteiro entram em ação, porque pouco lhe importa a verdade. Continua, tá? Não encara de muito perto e se mostram geralmente pouco escrupulosos, quer quanto aos fins, quer quanto aos meios. Todas aquelas perguntas banais, ele responde na mesma intensidade, ele não está nem aí. Ele vai responder. Então, vamos fazer um resumo das principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentar, por assim dizer, o quadro sinótico de todas, compreendidas que já descrevemos nos capítulos presentes, indicando um número onde tratamos de cada uma com mais minúcias. Grupamos as diferentes espécies de médios por analogias de causa e efeito, sem que essas classificações algo tenha absoluto. Algumas se encontram com facilidade, outras, ao contrário, são raras e excepcionais, o que teremos cuidado de indicar. Essas últimas indicações foram todas feitas pelos espíritos, que, aliás, reviram este quadro com particular cuidado e o completaram por meio de numerosas observações e novas categorias. De sorte que o dito quadro é, bem dizer, obra deles. Mediante aspas, destacamos as suas observações textuais, sempre que nos pareceu conveniente assiná-las. São, na sua maioria, de Erastos e Sócrates.
Dá para a gente ter uma noção, né? Existe situação que eu participei de grupos que o grupo era muito estudioso, né? E eu sempre observando, e depois ia para o mediúnico. Existia a situação que o espírito, muito conhecimento, né? Mas muito, não era pouco, ele nos mostrava da situação que ele não era a condição que ele estava ali, que nós queríamos ver. Vamos dar um exemplo. Um preto velho, né? Só porque ele era um preto velho, nós não vamos ouvir, né? E não vamos e a postura dele, ele vinha em comunicações, ele dava a comunicação com outra característica e trazia as informações, gente, tão claras, concisas, com algo assim de explicações muito elevadas, de teor evangélico profundo. E aí que a gente tinha que tirar as nossas conclusões, que não era se era de um preto velho ou de um outro espírito, né? Como um espírito falou para nós, né? Que nos acompanha há muito tempo. E ele falou que evoluiu muito. Então, nesses 30 anos que eu tenho, 33 anos, 34 anos, 35 anos de doutrina espírita, foi muito valioso, porque esses espíritos que me acompanhavam evoluíram. E eu também evoluindo, né? Buscando sempre aprender. O que mais pega é que muitas coisas, né, que eu sempre falo e faço as minhas observações, que muitas coisas a gente fala, mas tem muita coisa que a gente não faz. E os espíritos a qual nós chamamos, que estão do outro lado, nos olham, eles falam que são eles mesmos do outro lado, e que nós nos escondemos nessa indumentária. É nessa condição que nós precisamos fazer as observações necessárias e voltar no que o Chico fala para Emmanuel, que ele reencarnaria e ele ia ver a dificuldade que o Chico passava. E o mais interessante é que Emmanuel falava para ele da questão da disciplina que cobrava dele, né? Eu estou falando do Emmanuel, mas também nós tivemos Joana de Ângeles com o Divaldo, que era na mesma proporção, sempre chamando atenção para que o médium conseguia internacionalizar, vamos colocar assim, colocar em prática o que ele está lendo, para que houvesse essas boas comunicações, né? Então, aqui ele fala, gente, são na sua maioria, né, conveniente assinalá-las, ele fala, são de Erasto e Sócrates. E aí dá para a gente ter uma ideia do grau de instrução que era dado naquele momento, que Kardec estava ali, né, com a médium, e ele sentia todo o impacto, porque ele não era qualquer um, né, gente? Ele era Kardec, um druida, né, uma condição evolutiva, que reencarna com todo aquele conhecimento. Outra parte que a gente precisa estar bem claro, conforme a gente vai estudando, as mediunidades, os médiuns vêm, reencarnam, e muitos médiuns, essas mediunidades vêm de tal proporção que eles veem quase na proporção dos espíritos, da mesma forma que ele nos vê. O Divaldo, aquele gigante deitado, o Jerônimo Mendonça, a Ivone A. Pereira, o Chico, o Eurípides Barça, e muitos outros aí no anonimato, que eles vieram, né? Como essa médium mesmo, que eu convivi com ela, tinha uma mediunidade, ela estava assim, conversava com os espíritos e falava do espírito estar na frente falando com ela, né? Mas cada um no seu tempo, no seu entendimento. E Jesus sabia de tudo isso. Nos manda Kardec
Kardec explica tudo isso, né? Elenca vários pontos e nós devemos fazer as observações necessárias na sua aplicabilidade dentro da doutrina, né? Por isso que nós temos que ser bem disciplinados conosco mesmo, né? E grupos de estudos, trabalhadores no centro, devem ficar atentos a todas essas explicações, porque é o que nós estamos trabalhando e precisamos ser disciplinados. E o Evangelho, principalmente, as leituras precisam ser edificadas dentro de nós em ações e atitudes. Sempre vejo a fala de Paulo, é lindo, um dos precursores, né? Um dos trabalhadores, servos mesmo da doutrina do Cristo. E ele fala com muita clareza: não sou eu que não é o Cristo, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim, de ação e atitude. Aí a gente já deve ver para nós, olhar para nós. E toda essa estrutura eu preciso, para trabalhar dentro da doutrina espírita, eu preciso estudar, compreender. Aí a espiritualidade superior nos atende e vem com tanta intensidade porque vê em nós um espírito que está lutando para compreender a doutrina do Cristo. Assim somos todos nós. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, que o estudo de hoje possa fortalecermos mais ainda nessa doutrina, que cada um de nós faça a reflexão necessária para que possamos vencer as nossas imperfeições e trabalhar com Jesus, buscando sempre em Kardec a explicação necessária para a prática dentro dos centros espíritas e nas relações interpessoais. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.